Olá pessoal, seja bem-vindo. Nós estamos dando início em mais um treinamento aqui da EHS Consultoria e nesse treinamento nós vamos falar sobre operação com ponte rolante, um equipamento bastante utilizado na indústria, um equipamento que facilita muito o trabalho quando utilizado da forma correta e um equipamento que está baseado a sua orientação de uso dentro da NR11 que fala sobre movimentação de carga. Claro que ele também tem uma relação com outras normas, como por exemplo a NR12, que fala de máquinas e equipamentos, mas a norma principal para ponte rolante, para formarmos um operador de ponte rolante, um instrutor de ponte rolante, ela está baseada na NR11. Como eu disse, NR11 fala sobre movimentação de carga em geral, então ela fala sobre talha, pórtico, empilhadeira, tudo aquilo que tem uma relação com a movimentação de carga. E é esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje. O meu nome é Neilon, eu sou engenheiro de segurança do trabalho da empresa EHS Consultoria e nós atuamos no mercado aí há mais de 7 anos, né? EHS surgiu em 2014. Gravo esse vídeo para você aqui em 2022, então atualizando inclusive alguns pontos aí que se fazem necessário, e é isso que nós vamos tratar juntos aqui no decorrer dessa primeira aula. Eu acredito que nós temos aí por volta de 7 a 8 aulas, videoaulas, para tratar desse assunto da ponte rolante. Nesse primeiro momento falaremos sobre a NR11, o que é a NR11, o que a norma fala sobre isso. Então, para a gente dar início aqui, eu quero dividir minha tela com vocês. Deixa eu conferir aqui se está aparecendo para vocês, eu acredito que está tudo ok. Então vamos lá. Então, como eu comentei, meu nome é Ney, eu sou instrutor técnico, né? Minha formação aí, fui técnico de segurança do trabalho há bastante tempo na indústria, atuando aí mais de 10 anos e acho que estou indo aqui para o 8º ano que eu atuo só com consultoria. Então são 18 anos aí na área de segurança do trabalho. Eu tenho certeza que essa experiência vai nos ajudar aí a falar um pouco de ponte e de segurança do trabalho, que é o nosso principal objetivo aí aqui na empresa. A segurança na operação de ponte rolante, então ela está baseada lá na NR11. A NR11, por sua vez, ela está dentro da portaria 3214 de 78. O que seria essa portaria 3214? O conjunto das normas regulamentadoras. Nós temos 37 hoje no Brasil e esse livro, vamos chamar assim, ele contempla por sua vez todas as normas de segurança do trabalho com relação àquelas que são reguladoras, NRs, normas regulamentadoras. É claro que nós temos outras normas no Brasil que contribuem para que a gente possa ter um ambiente seguro, são as NBR, nós temos a própria CLT em alguns artigos trazendo esse assunto. Temos um artigo dentro da CLT específico para tratar sobre a questão de movimentação de carga. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o artigo 182, que está aqui na sua tela, esse artigo ele trata sobre movimentação, ele é bem específico. E temos outros, aqui seriam apenas exemplos. Voltando um pouquinho aqui, qual que é o objetivo então desse treinamento, qual que é o foco na formação de um operador, de um instrutor de ponte rolante? Orientar todos os funcionários que executam atividade de transporte de carga com força motriz. O que é força motriz? Que tem um motor. Ponte rolante, por exemplo, a fazê-lo com segurança, preservando a sua integridade física e de seus companheiros e preservando a edificação de possíveis acidentes que causem danos e perdas materiais. É claro que o grande objetivo são pessoas, mas na medida que você tem um ambiente seguro para que essas pessoas possam executar suas atividades laborais sem lesão, sem incidente, sem acidente, sem near miss, esse ambiente ele também contribui de forma automática para perdas materiais. Evitar perdas materiais faz parte do objetivo de um bom operador. Nós colocarmos aqui a pirâmide de Beard, que é uma pirâmide bastante conhecida, onde nós falamos que a base da pirâmide são 600 incidentes e depois a gente passa para 30 acidentes, 10 acidentes, até chegar num acidente grave ou fatal. Nós vamos perceber que a base dessa pirâmide, os 600, ele entra ali perdas materiais. O que significa isso? Quando nós temos um número muito alto, um índice muito alto de perdas materiais dentro da companhia, automaticamente isso já dá indícios de que em breve nós teremos um acidente envolvendo as pessoas, um acidente mais grave. Como que a gente sabe disso? Isso é estatística, é algo muito simples. A pirâmide de Beard, Frank Beard, foi uma pessoa e ele fez esse levantamento nas indústrias, onde ele conseguiu perceber através de estatística
que a cada 600 incidentes nós temos um acidente grave ou fatal. Então, esse é um ponto importante. O grande objetivo aqui é esse, é te conscientizar para você ser um operador realmente de qualidade. O que é um bom operador? Eu gosto sempre de falar isso. Um bom operador é aquele que faz no tempo necessário, com a qualidade necessária, sem abrir mão da segurança, que tem a segurança do trabalho de fato como um valor e não simplesmente como uma prioridade. Prioridade, ela muda de lugar o tempo todo, é como na sua vida. Eu imagino que você já teve a prioridade, por exemplo, de ter a casa própria. Quando você adquiriu, a sua prioridade mudou. Agora a sua prioridade talvez seja custear o ensino a educação dos seus filhos, por exemplo. Então o tempo todo ela muda de lugar quando nós falamos de prioridade. Valores não. Os valores nós não abrimos mão. Os valores são é como nosso alimento. Você depende dele. Você pode deixar de almoçar, mas você não vai ficar 3, 4 dias sem comer. Então valor, você gravar isso, é aquilo que a gente não altera, aquilo que é intrínseco, aquilo que vem de dentro. Então que você, um operador de ponte rolante, possa ter isso muito claro na sua jornada aí com operação de equipamentos de força motriz própria, como por exemplo a ponte rolante. Então, para a gente continuar aqui, nós vamos entrar na NR11, na norma. Então, NR11, norma de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Claro que ela fala aqui de alguns exemplos, mas a gente pode falar de outros, né? Se você pegar uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, que ela está muito dentro da NR31 ou da NR12, ela movimenta a carga, então ela também poderia entrar aqui como parte desse equipamento, né? Então, transportadores industriais e máquinas transportadoras no geral. Aqui damos exemplo da ponte rolante, aqui uma ponte rolante suspensa, né? Olha como que ela atua. Eu vou te mostrar depois, mais para frente, uma outra imagem, onde a gente vai falar mais sobre os modelos das pontes. Fique tranquilo. Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, né? Ou seja, que elevadores de carga, guindastes, monta-carga, ponte rolante, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras, transportadores de diferentes tipos serão construídos de maneira a que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. Então veja bem, aqui nós falamos um pouco já sobre a necessidade de você conservar essa ponte rolante em boas condições. Para quê? Para que a gente possa garantir ele de fato uma operação segura. Então não é só a ponte, mas a estrutura na qual essa ponte ela está sustentada. Aqui no exemplo de uma ponte rolante suspensa, sustentada então no prédio, e claro que a gente tem que ter um cuidado também com a estrutura predial. E aí muitas vezes a gente pensa, bom, eu tenho uma ponte, essa aqui é uma ponte rolante para capacidade de 21 toneladas, eu tenho a capacidade para 21 toneladas, mas será que o prédio, por exemplo, continua suportando esse peso? Né? Qual foi a última vez que a gente avaliou isso? Ou se é que isso foi avaliado em algum momento? Então são pontos importantes aí para a gente observar. Nessa outra foto, nós já olhamos aqui e vemos um pórtico, já não mais uma ponte. Qual que é a diferença? A gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente aí, mas são exemplos aqui de equipamentos. Outro ponto importante que a NR coloca é uma atenção, né, um cuidado que tem que ser dado aos cabos, às cordas, às correntes, os ganchos, né, como nós vemos aqui na imagem. Então tem que ocorrer uma inspeção desses cabos de aço, desses ganchos, né, procurando ali por partes defeituosas, né. Veremos também como que essa manutenção, como que essa inspeção deve ser feita, quando que isso é feito pelo operador, quando que isso deve ser feito por uma empresa especializada, contratada talvez para esse fim, para de fato checar esses equipamentos, a qualidade desses equipamentos de forma qualitativa ou muitas vezes até de forma quantitativa. Falaremos disso também. Bom, em todos os equipamentos será indicado em local visível a carga máxima de trabalho permitido. Então aqui é exemplo, a ponte com 20 toneladas, né, capacidade de carga para 20 toneladas, e vemos aqui ao lado uma outra ponte que já trabalha em conjunto ali, né, são dois guinchos e a capacidade de carga dela é 5 toneladas. Então, se você observar, você vai perceber claramente aqui que a viga, elas são vigas bem parecidas,
nessa avaliação qualitativa. Eu estou usando esse termo, mas eu não sei se você reconhece isso, eu queria explicar antes de continuar. O que é o qualitativo, o que é o quantitativo? O qualitativo vem da qualidade. Vamos pegar e dar exemplo aqui para ficar isso bem claro. Quando eu vejo uma ponte rolante como essa, eu vejo essa viga e eu posso dizer, essa viga ela suporta um peso bem alto, considerado. Só que eu não dou o número, eu não sei, eu consigo no qualitativo olhar e falar, ah, tem uma capacidade de carga muito grande aqui, mas eu não sei qual é essa capacidade. Se eu tentar dar um outro exemplo sobre, por exemplo, uma pessoa, eu olho uma pessoa que ela é alta, eu falo, olha, essa pessoa é alta. Aqui na ponte rolante eu digo, eu sei que essa ponte rolante aqui suporta um peso considerável, mas qual peso? Eu não disse. Por quê? Porque até então estamos fazendo uma avaliação que é qualitativa, mesmo com o exemplo da pessoa. A pessoa é alta, mas alta quanto? E aí nós passamos para o quantitativo. Ela é alta, ela tem 1,88 m. Olha, essa ponte suporta um peso significativo, ela suporta 20 toneladas. Então, o quantitativo você já dá um número, e o quanto qualitativo você está olhando ali só para uma avaliação holística, vamos dizer assim, para a gente se entender aqui. Então é importante olhar isso e saber que todos os equipamentos que se envolvem em movimentação de carga, obrigatoriamente, eles precisam ter demarcado neles a capacidade de carga que eles suportam. E aí, claro que eu não precisaria nem te dizer que você jamais, como um operador, deve exceder essa capacidade ou operar o seu equipamento quando você tem dúvida. Se você não tem certeza se a capacidade do equipamento suporta o material que você vai elevar, então, içar, né, no caso aqui a gente fala de içamento, então você não deveria fazer. Acho que o ponto principal e mais importante numa movimentação é saber o peso do material. Para os, para os equipamentos destinados à movimentação de pessoa, serão exigidas condições especiais de segurança. Existe uma discussão grande a respeito disso. Muitas pessoas dizem que equipamentos de movimentação de pessoas não jamais pode ser misturado com movimentação de carga, e faz muito sentido isso. Mas eu poderia, por exemplo, usar um guindaste para movimentar pessoas. Isso é possível através de um anexo 12, que existe dentro da própria NR12. Então lá fala de como isso poderia ser feito. Você pode usar uma gaiola, essa gaiola tem que ter critério. Não é o nosso treinamento aqui, mas só para explicar isso. O equipamento, a ponte rolante, ela não foi construída para você içar pessoas. Nem o guindaste, nem o guindalto, né, que nós chamamos de caminhão-moon, que na verdade o nome correto é guindalto. Para pessoas, nós temos as plataformas de trabalho aéreo e temos essa opção de sim usar um guindaste com gaiola, por exemplo, quando você consegue comprovar que não existe uma outra forma de fazer e que essa é a forma mais segura. Para isso, você usa o anexo 12 da NR12. Nos equipamentos de transporte de força motriz própria, o operador deverá receber um treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Provavelmente está fazendo esse treinamento conosco, talvez de forma particular, individual, mas talvez porque a sua empresa pediu. E para você operar a ponte, você precisa desse treinamento. Essa aqui é a parte teórica desse treinamento. Se você nunca operou, se esse é um curso de formação, é muito importante que você tenha contato com a máquina conosco para a gente concluir o treinamento com uma parte prática, pelo menos um exercício juntos para a gente ajudar você a operar, ter a certeza que você vai saber utilizar o equipamento. Os operadores de equipamento de transporte motorizados deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação, um crachá. Eu não estou com o meu aqui, mas nós aqui na RS temos um crachá para que quando acessamos as empresas dos nossos clientes a gente possa evidenciar inclusive que somos operadores. Então no verso do nosso crachá fala ali quais são os equipamentos que nós operamos. É importante lembrar que a validade do seu treinamento está acondicionada ao ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Quando que vence meu treinamento? O treinamento ele não vence, mas quando o seu ASO vence, o seu Atestado de Saúde Ocupacional vence, aí por sua vez você precisa sim, sem dúvida alguma, fazer então o exame periódico, né, para garantir que a sua saúde está em dia e você poder continuar fazendo a operação dos seus equipamentos. Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverão ser habilitados, só poderão dirigir durante o horário de trabalho, portanto, então, o cartão de identificação aqui, que pode ser o crachá, como a gente colocou, com foto em local visível. O cartão ele terá validade de 1 ano, salvo imprevistos, e para a revalidação do empregado, para a revalidação o empregado deverá passar por um exame de saúde complementar, como a gente comentou aqui.
Os equipamentos devem ter buzina e muitas vezes eles possuem, mas muitas vezes o operador não usa. Toda vez que você vai sair com o equipamento, você tem que buzinar, sinalizar que você vai dar início a uma operação. Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as inspeções de peças defeituosas devem ser feitas. Então você procura ali por peças defeituosas e sempre que isso acontecer, a gente faz a substituição delas. Muito bem. Então aqui a gente fala do treinamento. Então o treinamento deve ser reciclado periodicamente para que os operadores tenham então atualização técnica ou quando ocorrer as seguintes situações. Quando que eu devo treinar? Alteração do equipamento, mudança do layout, trocou o layout da empresa, acidente grave, fatal ou outras situações que julgue necessário. Nenhum. Que situações que poderiam ser essas que justifica essa substituição do equipamento? São várias possibilidades, né? A substituição do equipamento não. Quando você deve retreinar. Então, sempre que você tiver uma dessas condições aqui, alteração do equipamento, mudança de layout, acidente grave ou fatal, ou outras situações que julguem necessário. Qual seria essa situação? A gente percebeu que está tendo muitos incidentes, não chegou a ter um acidente, mas tem muitos incidentes. O pessoal tem derrubado material, tem batido contra, tem acontecido fatos ali que dá um indício de que logo um acidente vai acontecer. Pronto. Esses são exemplos ali onde você deveria sim fazer um novo treinamento. O treinamento deverá ser finalizado com uma atividade prática que deverá ser parte da avaliação. Então nós não podemos deixar de fazer a parte prática desse equipamento, desse treinamento, para realmente dizer que olha, esse operador está pronto, preparado para poder dar início ali às suas atividades. Tá bom? Então é isso, nessa primeira aula a gente vai ficando por aqui e eu já te encontro aí na próxima aula para a gente dar continuidade aí no nosso treinamento, tá joia? Um grande abraço, até a próxima aula.